7 horas, horário de Brasília, por aqui Fernando Aguiar, advogado. Aliás, primeira coisa que a gente já precisa pontuar no nosso encontro, sim, eu sou advogado de verdade e eu falo aqui do nosso escritório de advocacia. O som tá chegando legal para você aí, beleza? Eu falo aqui do nosso escritório de advocacia porque é importante você saber disso, porque a gente vive aqui, não é uma questão teórica, não é o chat GPT, claro. A gente faz uso da inteligência artificial. Claro, nós fazemos uso da tecnologia. Mas o que eu estou dizendo é que a gente vive na prática as dores do cliente. Tudo que eu vou falar para você nessa nossa jornada da proteção patrimonial são coisas que a gente vive na realidade, no dia a dia do escritório. E no dia a dia do escritório nós identificamos apenas 2 perfis de clientes. Só 2, não tem 3 e nem 4. 2. Os clientes inteligentes e os clientes que sofrem. Sim. Quem são os clientes inteligentes? O que pensa antes do problema existir. Qual é a consequência disso? Não tem problema. Ou seja, ele aproveita a coqueluche da advocacia, cereja do bolo do Instituto Jurídico, que é o quê? É proteção. Aliás, tem um ditado que eu peguei num desses filmes de gladiador que dizia o seguinte: se vis pacem para bellum, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Cara, olha que questão interessante que a gente pode trazer para a nossa vida. Se você quer paz, se você quiser viver com tranquilidade, esteja preparado. Se você está preparado, você pode ter certeza, cara, que vai ser tranquilidade. Agora, em contrapartida, nós temos os clientes que sofrem. Quem são os clientes que sofrem? O contrário dos que são inteligentes. Os clientes que pagam para ver. Esses, cara, é como a saúde. Se você não cuida minimamente da sua saúde, você pode ter certeza, o que você vai gastar depois para resolver o problema de saúde que você vai ter é muito mais caro. E eu também falo isso com propriedade. Eu andei relaxado um bom tempo comigo mesmo, assim. Eu tinha deixado de ir da academia, estava me alimentando mal. E qual foi a consequência disso? Tendinite no joelho, etc. e tal. E aí começa a ir dinheiro que não para resolver esses problemas. O mesmo, mal comparando, serve para a nossa vida empresarial, a nossa vida familiar, a nossa vida patrimonial. A gente está aqui para falar desses 3 aspectos propriamente dito: família, proteção e empresa. Tem gente que já diz por aí que holding familiar está em desuso. Não, holding familiar não se usa mais. Ah, não. Então, o que os políticos brasileiros fazem? Porque se alguém usa holding familiar nesse país, você pode ter certeza, são os políticos. Cara, eu conheço vários. Eu conheço prefeito, conheço vereadores, conheço vários prefeitos. Todos, sem exceção, todos usam o holding familiar para proteção patrimonial. Todos têm problemas com a justiça. Todos. O que acontece com o patrimônio desses caras? Estão protegidos na cláusula, no cofre, em pleno uso, gozo e satisfação de suas respectivas famílias. O que acontece com o cara que diz que a holding familiar não é para ele, tem problema com ação trabalhista, com execução fiscal, com processo. Ah, mas eu sou só um médico, por exemplo. Tá bom, você é um médico. Você sabe quantos médicos perdem patrimônio por ano por problemas indenizatórios? Tem ideia? Ah, eu sou só um engenheiro. Você sabe quantos engenheiros têm problemas com construção civil? Essa semana caiu um prédio em São Paulo. Você pode ter certeza que quem estava envolvido naquela construção vai pagar com seu patrimônio, não. E não adianta tirar agora o patrimônio do nome depois do problema. Isso pode dar fraude. Aliás, é o que determina se a sua holding familiar terá sucesso ou insucesso. Se ela será de fato uma blindagem ou se ela será uma grande dor de cabeça, vai custar muito mais caro para resolver. Por quê? Porque depois do problema, ou é fraude ao credor, digamos que eu contratei com você que eu iria te pagar 100 mil reais, se eu não pago e eu tiro meu patrimônio do nome, fraude ao credor. Digamos que você me execute numa ação judicial, se eu tiro o patrimônio do nome, fraude à execução. Desde que você não deixe nenhum patrimônio para caucionar esses eventuais problemas. Agora, se você fizer certinho, dentro da lei, dentro da regra do jogo, com toda a transparência jurídica, preto no branco, contratinho bem feito, bem delimitado. Cara, não é que a holding familiar é uma blindagem, ela é uma super blindagem. E eu provo para você, depois eu vou colocar lá no nosso grupo, várias decisões judiciais reconhecendo a existência, a validade e a força e vigor da holding familiar. O contrário tem? Nossa, o contrário tem muito de gente que abriu holding familiar para esconder patrimônio. Holding familiar não é para cambalacho. Holding familiar não é para esconder patrimônio. Se você tentar correr com seu patrimônio... Tem gente que até consegue. Fala assim, e eu não tiro
não vou dizer a razão. Quem sou eu para tirar o direito de alguém que está com um problema jurídico, tentar correr desse problema jurídico? Cada cabeça uma sentença. Se você tem um problema jurídico grande o suficiente para te dar dor de cabeça e você se acha no direito de correr com o seu patrimônio, corra com o seu patrimônio. Até porque você sabe onde o calo aperta. Pode ser que faça, não, hoje eu não consigo pagar, mas se eu mantiver o meu patrimônio, eu vou conseguir pagar depois. Você senta, se ajusta e faz combinado. Aliás, essa questão de hoje eu não consigo, mas amanhã vai dar certo, a gente vê muito na prática de quem tem holding familiar. O contrário também. Como assim? Quem tem holding familiar também se envolve em problemas financeiros. Também fica devendo para os outros, porque isso faz parte da vida, faz parte de quem empreende, faz parte de quem toca no negócio, faz parte de quem contrata. Você tem um problema, o Donald Trump, por exemplo, aumenta a tarifa X, pode ter certeza que pode prejudicar algum mercado. Prejudicou algum mercado, alguém vai ter problema de pagar ou não pagar. Agora, o que diz se esse alguém que teve problema de pagar ou não pagar vai dar a volta por cima é se ele terá patrimônio ou não para dar a volta por cima. É aí onde entra a holding familiar. Se alguém reservou parte do patrimônio no cofre da família, em algum momento essa família pode decidir o seguinte, não, nós vamos dar a volta por cima. Vamos nos desfazer de um imóvel, de 2 ou de 3, seja lá quantos sejam necessários, e vamos retomar. Vamos reorganizar, vamos construir um novo negócio, vamos dar a volta por cima, vamos tocar a vida adiante. Agora, quando você não tem nada protegido, a tua vida financeira patrimonial é um balaio de gato, quem manda em você? O teu credor. Quem tem processo contra você? Quem está perseguindo o teu patrimônio? É esse que manda. Fala assim, não, eu tenho o direito de escolher. Você sabe que o credor, numa execução, ele tem direito de escolher o patrimônio que ele quer tomar. Digamos, por exemplo, aqui nessa imagem que você está vendo que tem um armário e aqui no fundo tem um computador. Eu estou devendo R$1.000 para alguém. O credor ele vai entrar aqui, juridicamente falando, ele fala assim, não, eu tenho o direito de escolher, eu falo assim, eu quero naquele computador. Não, eu quero naquele armário. É o cara que manda. Agora, se está protegido numa holding familiar, se eu, em determinado momento eu falei, olha, isso aqui pertence à minha família daqui para frente, não é mais do Fernando Aguiar. E olha que legal a holding. Sou eu que mando, sou eu que faço a gestão, sou eu que administro, sou eu que vendo e compro. Olha que legal. Mas não me pertence. Você já pensou se existisse um negócio desse? Cara, a holding familiar surgiu nos Estados Unidos, como o próprio nome já diz, holding seria um instituto para participar de outras empresas, ou seja, uma grande empresa seria proprietária de outras empresas. Mas nós abrasileiramos o processo. Na prática, eu não tenho outra coisa a dizer, senão é a legitimação do laranja. Cara, isso é pesado, hein? Ainda bem que nós estamos no nosso grupo fechado aqui, é o nosso grupo VIP. Seria basicamente a legitimação de um laranja. Mas não é laranja, é dentro da lei, é dentro da regra do jogo. Não é escondido, é dentro da lei, é dentro da regra do jogo. Você tem ideia disso? Quem que abrasileirou esse negócio? Quem que você acha que foi? No Brasil, a gente vive no Brasil. Os políticos? Os políticos abrasileiraram um instituto que a priori começou empresarial. Para quê? Tem gente que acha que é para economizar imposto. Não, não é para economizar imposto. É proteção patrimonial, que por consequência, em alguns casos, tem benefícios tributários. A gente vai discutir isso mais a fundo na nossa jornada. Em alguns casos tem benefício tributário, mas o grande porquê é a proteção patrimonial. Vou te dar um exemplo. Um prefeito de uma cidade próxima da gente teve um processo de 12 milhões de reais. Quem toca negócio, quem toca a vida, especialmente em processos públicos, podem ter processos dessa relevância. Se ele tem os seus bens penhorados nesse montante, cara, você engessou a vida do cara para o resto da vida. Mas todo o patrimônio desse político já estava protegido numa holding familiar. A família do cara em plena prosperidade, E ele toca a vida. E tem tempo para se organizar, para fazer as suas defesas dentro do processo e toca a vida. O mesmo acontece com vários empresários nossos, clientes inteligentes. Os clientes não inteligentes eu vejo sofrer. Eu vejo com imóveis penhorados, eu vejo com imóveis leiloados. E os filhos de parte desses clientes eu vejo depois brigando, desestruturando com inventários caros e duradouros. Infelizmente. O Brasil é assim, eu sei.
inventários caros, duradouros, complexos. O filho briga com um, o outro briga com um, é a mãe que entra e não quer, o filho do primeiro casamento, do segundo casamento, entende? Então, assim, quando se fala de holding familiar, se fala muito mais do que blindagem patrimonial, proteção patrimonial, mas, sobretudo, eu acho que o mais caro, o mais rico da holding familiar é a tranquilidade tua e da tua família. Às vezes eu chego em casa e vejo lá os meus filhos e tal, e falo, caramba, eu não posso perder isso aqui, eu preciso proteger isso aqui. E eu tenho certeza, que calor que está aqui, e juro para você que o ar-condicionado está em 16 graus. É que eu aprendi ontem, César, com o técnico do ar-condicionado, que quando a umidade relativa do ar está muito alta, o ar-condicionado não gela, porque ele tem que primeiro eliminar a umidade do ambiente. Mas isso é assunto para outro papo. Bom, cara, eu não posso perder isso aqui. Eu preciso manter isso aqui. E holding familiar é isso. É tranquilidade. Proteção patrimonial e tranquilidade para a família. A holding familiar não é para mim. É muito caro. Eu não tenho tanto patrimônio assim. Bom, holding familiar não é caro. Caro é você perder o seu patrimônio. Caro é você perder a casa que você mora. Caro é seus filhos terem que pagar aluguel. Isso é caro. Isso é caro. O que tem retorno não é caro. Caro é aquilo que não tem retorno. Vou te dar um exemplo. Você gosta de relógios. Se você compra um relógio porque vai te dar algum retorno, eu vou dizer, profissional, de status, alguma questão conceitual, que esse relógio vai agregar na sua vida, você vai ter mais clientes por causa de um relógio de 50 mil, por exemplo, esse relógio não é caro. Agora, se você só gosta de relógios porque você gosta de relógios e dá 50 mil no Rolex, ele é caro. E tudo bem, você se dispôs a pagar algo caro, ainda que ele não tenha um retorno diretamente ligado à questão monetária financeira. Isso é caro. E você se dispõe a pagar por coisas caras. Tá bom, tá legal, é um direito seu. Agora, quando você investe em algo que vai te dar retorno, e nesse caso ele é um retorno financeiro absolutamente direto, ele é um retorno intangível relacionado à questão da tranquilidade tua e da tua família, que isso não tem preço. Como já dizia o comercial da Mastercard, não tem preço, cara. Você ter tranquilidade, seus filhos terem tranquilidade, especialmente quando você não estiver aqui, tudo bem, a escolha é sua. Olha só, quem tem muito patrimônio é multimilionário, pode se achar no direito de perder parte do seu patrimônio e tocar a vida adiante. Você está cansado de ver as notícias, o Elon Musk perdeu não sei quantos milhões de dólares do patrimônio, o Facebook perdeu não sei quantos milhões de dólares de patrimônio. Esses caras, eles podem. Quem tem muito patrimônio, quem tem 10 imóveis, pode se arriscar a perder um. E não vai quebrar por causa disso. Agora eu vou falar uma coisa para você. O cara que tem 3 casas, se ele perder uma, você pode ter certeza, é uma avalanche financeira na vida desse cara. Porque depois, para ele reestruturar, talvez ele nunca mais passe a ter esse outro imóvel. E quem tem um, então, se perder um, cara, não reestrutura, não reorganiza. E sim, a holding familiar, além de proteção patrimonial, ela evita inventário. Como eu falei para você, imagine um instituto jurídico em que você tem a administração de tudo. Você tem a gestão. Se você quiser alugar, você aluga. Se você quiser vender, você vende. E não tem inventário. Olha que coisa legal, que coisa mágica. Pois é. Como é que pode existir no Brasil uma situação dessa? Existe. E chama holding familiar. Tem gente que anuncia por aí, é o fim da holding familiar. Fala para mim, os políticos que estão deixando de constituir holding familiar. Holding familiar é uma pessoa jurídica? Sim, holding familiar é uma pessoa jurídica. É uma empresa qualquer? Não, holding familiar não é uma empresa qualquer. Na próxima aula a gente vai se dedicar propriamente a explicar isso. E por que não é uma empresa qualquer? A ideia da holding familiar é afastar, proteger o patrimônio dos problemas. Então pense o seguinte, aqui estão os meus imóveis e aqui estão as minhas empresas. Imóvel, via de regra, não gera problema. Empresa, via de regra, gera problema. Por exemplo, ações trabalhistas, execuções fiscais, processos. Correto ou não? Tá. A ideia é que o mesmo dono desse patrimônio não seja o mesmo dono dessa empresa. Dentro da lei, dentro da regra do jogo,
com todas as cláusulas de proteção, inclusive familiares. Embora o mesmo dono do patrimônio não seja o mesmo dono da empresa, quem tem controle é a mesma pessoa. Legal, né? É você que controla, é você que administra. Até quando você quiser. Ah, mas meus filhos isso e aquilo, coisa nenhuma. É você que comanda, é você que controla. É a legalização do Instituto do Laranja. Seria basicamente como se você fosse o laranja de você mesmo, protegido pelo Estado brasileiro. E, como eu falei, eu vou te mandar vários julgados nesse sentido. Olha, se você está pensando se holding familiar é para você, se não é para você, eu vou te dizer o seguinte: se você é empreendedor, se você é empresário, se você é comerciante, tenha uma holding familiar. Aqui no escritório a gente atende muito, mas muito mesmo, inclusive é uma dos nossos carros-chefes, questão tributária, dívidas tributárias. Você não tem noção de quantos empresários... Ser empresário é viver entre a cruz e a espada. No momento você está no auge, no outro você está na desgraça. E em algum momento você pode sofrer uma fiscalização da Receita Federal e te tributar 5 anos para trás. Em algum momento você pode sofrer ações trabalhistas, e eu não sei se você sabe, mas o teu imóvel, por exemplo, não tem proteção contra ações trabalhistas, ainda que você tenha um só. Então essa questão de que acha que holding familiar é para quem tem muitos imóveis, se você tiver um único imóvel, se você estiver empregado, vale a pena você ter uma holding familiar para proteção patrimonial. Ah, mas não há mais nada. Você não pode perder o que tem. Você tem que proteger o que tem e garantir essa tranquilidade para sua família. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa semana eu atendi um cliente, um único imóvel, ele tinha vários outros imóveis, vendeu todos os imóveis e concentrou num só. A empresa ia muito bem, obrigado, até que ele tinha um contrato com um órgão público, esse órgão público não pagou esse cara e acumularam várias dívidas, e ele quebrou. O empresário quebrou, qual é a consequência? Todos os credores precisam receber. Quais são os credores? Fornecedores, a Receita Federal, o fisco cobrando impostos e os principais, os trabalhadores. Esse cara não tinha constituído uma holding familiar. Ele achava que holding familiar não era para ele. Ah, eu tenho um imóvel só, não é para mim, eu não preciso disso. Holding é para quem tem muita coisa e tal. Não faz sentido. Consequência, esse cara está com o imóvel dele, da família dele, no prego. Não está com grana, porque quebrou, está desestruturado. Está com o imóvel no prego, bloqueado numa ação trabalhista. Vários trabalhadores certamente vão leiloar esse imóvel para receber. E... em razão disso tudo, além disso tudo, ele vai ter dificuldade de se reerguer. Porque o patrimônio que ele tinha para fazer a gestão da vida dele, ele administrar a vida dele, hoje está na mão dos credores, e são os credores que vão fazer a administração. Ah, vai a leilão. Na primeira praça ninguém vai comprar, que é o padrão de leilão, ninguém compra um imóvel em leilão em primeira praça. Na segunda praça, entre 50% e 60%. De lambuja, ele já perdeu 40%, no mínimo, do imóvel que ele tinha. Olha só, quanto custa fazer uma holding familiar? De lambuja, de cara, de um único imóvel, ele vai perder 40%. Só que ele perde muito mais do que 40%. Ele perde a gestão da vida dele, porque ele não vai ter mais patrimônio para tocar adiante, para reorganizar. E a holding familiar dá essa capacidade. Se em algum momento esse cliente que optou por ser da área, da vertente dos clientes que sofrem, tivesse constituído uma holding familiar, ele teria protegido esse patrimônio da família. Fala assim, ó, a partir de hoje isso aqui está na holding familiar, está protegido. Eventuais ações trabalhistas, em regra, salvo confusão patrimonial, e a gente vai tratar disso também no decorrer da nossa jornada de confusão patrimonial, não chega no cofre, não pode chegar, porque não pertence mais ao cara. Ele manda, ele faz a gestão, ele toca a vida, ele administra, mas não pertence mais ao cara. Essa é a estrutura da holding familiar. E se você não tem, eu não consigo entender. Até o próximo encontro, certamente amanhã, a gente vai aprofundar cada vez mais. Holding familiar. Escolha se você estará na ala dos clientes inteligentes ou
na ala dos clientes que sofrem.